Olá, boa noite. Segunda-feira, 13 de abril. Fique agora com os destaques do segunda edição de hoje. Atraso inesperado. Primeiro estudo populacional sobre a Covid-19 no estado demorou mais que o previsto. Entrevistados tiveram medo de abrir a casa para os pesquisadores. Em seguida, você vai saber por quê. Enquanto isso, mais uma morte é registrada pela doença. São 17 no estado. E o governo promete testes rápidos para todos os municípios até quarta-feira. Corrida contra a gripe. Semana começa com procura surpreendente pela vacina em postos de saúde e farmácias da capital. Comemorando a vida. As imagens emocionantes de pacientes contaminados que superaram o vírus e servem de esperança na pandemia. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. A gente começa o programa de hoje com uma ótima notícia no combate ao coronavírus. Uma pesquisa recente promete ajudar no tratamento da Covid-19. Mas especialistas alertam que é necessário cuidado na hora de aplicar a técnica, que é feita a partir do plasma do sangue. Foram dias difíceis para este professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Da febre alta à internação. Veio o diagnóstico, infecção pelo coronavírus. Ele se curou e agora quer ajudar outros pacientes a se recuperarem através de uma técnica experimental chamada de plasma convalescente. Só em Porto Alegre nós temos mais de 60 pessoas que estão na mesma condição que eu, que já foi infectado pela Covid, já passou pela Covid e está pronto, na verdade, para ser doador. Então, assim, mais importante de tudo é organizar e iniciar as coletas. Os testes deste experimento são feitos em vários países, como na Itália e nos Estados Unidos. No procedimento, o plasma, a parte líquida do sangue, é injetada em doentes graves para que os anticorpos presentes no componente ajudem o sistema imunológico a desenvolver seu próprio sistema de defesa, ou seja, anticorpos para combater o vírus. A técnica já foi utilizada para o tratamento em outras doenças, como o HN1 e o Ebola. Aqui no Brasil, o assunto está em discussão em grandes redes hospitalares. E apesar de parecer uma solução promissora e acessível, especialistas pedem cautela na aplicação da técnica. Ainda há o que avançar. Este pneumologista da Santa Casa de Porto Alegre alerta que há riscos de uma reação imunológica do doador. A gente não sabe ainda se o plasma doador de pacientes recém-recuperados de coronavírus não pode ser mais danoso aos pacientes receptores do que outros vírus. Por isso, esse tipo de tratamento ele tem que ser utilizado somente em caráter experimental, com uma autorização da CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, conforme a portaria do Ministério da Saúde número 19. Então, não é algo que pode ser feito sem uma autorização do CONEP e fora de centros de referência. Por isso, apesar da urgência do tratamento à pandemia, o médico reforça: é preciso ter calma. Nós ainda estamos engatinhando nas muitas terapias possíveis pelo coronavírus. Então, qualquer terapia usada em caráter de desespero, fora de um contexto de um estudo experimental adequado, ela pode ser ainda mais danosa aos pacientes. Um recado importante. Olha, a Anvisa orienta que a técnica do plasma convalescente seja utilizada em protocolos de pesquisa clínica com os devidos cuidados e controles necessários. Os pesquisadores ou equipes médicas devem entrar em contato com os serviços de hemoterapia para obtenção de plasma convalescente e seguir as normas da Anvisa e do Ministério da Saúde. A boa notícia agora é aqui, para o Rio Grande do Sul. Terminou hoje a coleta de amostras do primeiro estudo populacional sobre a pandemia da Covid-19 no estado. Dos 4.500 testes previstos, 3.558 foram aplicados entre o sábado e o domingo. Nossa equipe acompanhou esse trabalho que é coordenado pela Universidade Federal de Pelotas. 25 pesquisadores visitaram 500 casas neste fim de semana.
Enquanto esperam o resultado do teste rápido para a Covid-19, eles questionam o morador sobre sintomas e possíveis fatores de risco. Tudo por aplicativo. Teve dor de garganta? Sim. A pesquisa é aplicada simultaneamente na capital, região metropolitana e mais 7 cidades do interior. Os dados coletados por aplicativo são enviados em tempo real para o Instituto de Pesquisa e Opinião, que reúne todas as informações para compor o relatório final. Daqui 15 dias, outras 500 casas vão ser visitadas. E isso se repete por mais 2 vezes. Assim, os dados do avanço da doença em toda a população são definidos. Com esse estudo, a gente vai conseguir saber qual é a proporção de pessoas na população geral, na população que está na rua, né? Que está, enfim, que reside nessas cidades, qual é a proporção de pessoas que estão infectadas. E como esse inquérito vai ser feito a cada 2 semanas, a gente consegue saber também qual é a velocidade de disseminação do coronavírus na população. Os cuidados com a higiene são fundamentais. A cada visita, os equipamentos de proteção são trocados. E se houver um teste positivo, a Secretaria de Saúde do município é acionada. A cada domicílio, então, uma pessoa é selecionada para fazer o teste, é sorteada, um morador do domicílio é sorteado para fazer o teste. E em caso de resultado positivo, todas as pessoas do domicílio são submetidas ao teste, certo? E aí a gente entra em contato, então, com a Secretaria de Saúde do município, que passa a acompanhar o caso dessa família. Os entrevistadores se identificam e possuem esse selo no carro e na caixa de trabalho. Em caso de dúvida, o entrevistado pode buscar informações com a Guarda Municipal do município onde reside. Porque é válido, é importante, né? O que eu puder ajudar. E veja só que importante, os primeiros dados dessa pesquisa serão usados pelo governo do estado para a edição de um novo decreto ainda esta semana. O documento que determina o que pode e o que não pode funcionar no Rio Grande do Sul vale até o dia 15, na próxima quarta-feira. Na entrevista pela internet, transmitida hoje nas redes sociais, o governador Eduardo Leite pediu a compreensão das pessoas que estão sendo entrevistadas pelos pesquisadores. A expectativa era que essa etapa tivesse sido concluída durante o fim de semana, mas não foi possível porque as pessoas tiveram medo. Algumas pessoas com algum receio, eventualmente, de abrir a porta para as pessoas que se dizem os pesquisadores, né, os pesquisadores, de fato, que estão lá, com receio dessas pessoas adentrarem as suas casas. A gente está tomando todas as precauções, a polícia, né, em muitas circunstâncias, está acompanhando a nossa brigada militar, também estamos pedindo o apoio das prefeituras com as suas guardas municipais, para que nós tenhamos esse acompanhamento e as pessoas se sintam à vontade. Faltam poucos testes agora a serem concluídos nessa pesquisa, que devemos ter o resultado até a próxima quarta-feira. Todo o nosso esforço é para tendo esses resultados, podermos apresentá-los publicamente e, inclusive, utilizar como subsídio para a decisão sobre o decreto com as restrições no estado do Rio Grande do Sul. Veja o quanto é importante, né? O governador falou ainda que um lote de 25 mil testes rápidos de coronavírus serão distribuídos para todos os municípios do Rio Grande do Sul até quarta-feira. Cada caixa possui 20 testes que serão destinados conforme alguns critérios. Todos os municípios vão receber pelo menos uma caixa, né? Todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul. É um lote inicial, né? Virão mais testes logo mais à frente, e que vai permitir o Estado melhorar o monitoramento e, em consequência, a identificação dos casos. Os municípios com menos de 5 mil habitantes deverão receber uma caixa, os municípios entre 5 mil e 20 mil habitantes devem receber 2 caixas nesse momento, e todos os outros critérios estabelecidos assim, sucessivamente, para que nós possamos ter em todos os municípios, proporcionalmente à sua população, e também considerando eventualmente os números de casos que ocorrem nesses municípios, que eles vão receber essas caixas com os testes rápidos, né? Nós temos 2 formas de teste, é importante lembrar a população: o teste que vai para o laboratório do Estado ou por laboratórios contratualizados e que fazem aquele chamado PCR, né? RT-PCR, é isso? RT-PCR, que é o exame que é um pouco mais demorado, mas que é o exame feito no laboratório, e tem o teste rápido, aquele que é aplicado e sai o resultado na hora. Esses testes rápidos é que estão disponibilizados para os municípios e que vão
ser priorizados para profissionais da saúde, profissionais da segurança pública, profissionais também, agentes penitenciários do nosso sistema do serviço penitenciário e também aqueles que tiverem sido contatados por pessoas, por esses profissionais que eventualmente tenham confirmado o contágio com o coronavírus. Bom, agora vamos atualizar os números do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Até o final da tarde, começo da noite, números atualizados pela Secretaria da Saúde. 685 casos confirmados em todo o território gaúcho. 17 mortes e 87 cidades com casos positivos registrados. Ou seja, aumentou o número de cidades e hoje nós tivemos mais uma morte, uma idosa de 81 anos, confirmando então os últimos dados da Secretaria da Saúde. As grandes empresas do setor industrial da Serra retomaram hoje as atividades, mas as restrições para o funcionamento em algumas cidades podem prejudicar o trabalho nas linhas de produção. Cerca de 12.500 trabalhadores do Polo Metal Mecânico da Serra voltaram ao trabalho nesta segunda-feira. O percentual de empregados em atividade variou conforme os decretos de cada município. Enquanto cidades como Carlos Barbosa já permitem o funcionamento normal das indústrias, desde que os grupos de risco sigam afastados, em Caxias do Sul, a Prefeitura autorizou o retorno de apenas 25% dos funcionários. A medida tem gerado reclamações dos empresários. As empresas elas têm ou células de trabalho ou linhas de produção em que 25% é insuficiente para se trabalhar os processos. Então, nós estamos ainda negociando com a Prefeitura, esperamos que agora, o dia 15, saia um novo decreto, esperamos que tenha sensibilidade e que liberem no mínimo mais 25%. Ainda de acordo com os empresários, a demanda da indústria está caindo. O número de pedidos cancelados vem crescendo, principalmente pela falta de acesso ao crédito dos pequenos e médios compradores. Nesse cenário, demissões não estão descartadas, mas antes, a orientação é buscar alternativas, como a flexibilização da jornada de trabalho. Olha, e não é só a indústria que está cobrando ações da Prefeitura em Caxias do Sul. O Sindilojas ingressou hoje na Justiça pedindo a reabertura gradual do comércio na cidade. A proposta é retornar com 25% da força de trabalho. A ação tem o apoio da FEComércio. Vamos mudar um pouco de assunto, mas nem tanto, já que coronavírus toma conta de tudo, né? A semana começou mais uma vez com a aglomeração nas agências da Caixa Econômica e também em lotéricas. A população busca o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal nesses locais. Mas para a maioria nem é necessário se dirigir aos estabelecimentos. Eu quero conversar com o meu colega Marcelo Chemali, que esta semana está trabalhando de casa, respeitando o nosso rodízio aqui no SBT, para diminuir a circulação de pessoas na redação. Boa noite, Chemali. O pessoal vai para a fila, às vezes nem respeita o distanciamento, né? Exatamente, Glauco Paza. Boa noite para ti, meu amigo. Boa noite para quem está nos acompanhando aqui no SBT Rio Grande, segunda edição. Olha, de casa, eu vi imagens aí, Glauco, que me deixaram preocupado. Imagens da região metropolitana e a município de Viamão. A equipe do Lucas Abate, pela manhã, registrou aí essa aglomeração. As pessoas, né, Glauco, muito próximas umas das outras, aumentando aí esse risco de infecção pelo coronavírus. É importante sempre, Glauco, a gente lembrar aqui que não é necessário as pessoas se deslocarem até as agências, até as lotéricas para receber esse auxílio emergencial, né? Isso pode ser feito de duas formas bem simples, Glauco. A primeira delas, acessando o site da Caixa Econômica Federal. O endereço é auxilio.caixa.gov.br. Também a outra alternativa é baixando o aplicativo, né, Glauco, desse auxílio emergencial, Caixa Auxílio Emergencial. É super fácil, Glauco, a pessoa vai até a loja de aplicativo do seu celular e baixa esse aplicativo para realizar esse cadastro. Só lembrando que não é necessário. Quem não tiver acesso à internet, enfim, a essa tecnologia, pode também ligar para o telefone número 111, 111, é muito fácil, do né? Governo Federal.
É muito fácil, igual, não há necessidade. Eu sei que o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, pediu aí calma para que as pessoas esperassem. É difícil para quem está sem renda esperar, enfim, está angustiante, está ansioso em casa, muitas coisas podem estar faltando, alimentos, necessidades básicas, mas nesse momento o mais importante é proteger a sua vida e a vida da sua família. Com relação ao calendário, Cláudio, para quem já fez esse cadastro. Estou curioso. Todo mundo pergunta, Chemali. Todo mundo pergunta. Exatamente. O calendário já começou na semana passada. A partir do dia 9, na quinta-feira passada, em torno de 2 milhões e meio de pessoas já tinham feito esse cadastro e tiveram acesso a essa primeira parcela de R$600 na última quinta-feira. Bom, quem tem o Bolsa Família, informação importante, então, Bolsa Família, vai ter que fazer a opção. Ou recebe o auxílio emergencial, que geralmente é maior do que o valor de Bolsa Família, ou o Bolsa Família. Isso dentro do calendário do Bolsa Família. Através do NIS, ali do número de inscrição social, você descobre ali o calendário certinho para fazer o saque desse valor do auxílio emergencial. Para outras categorias, Glauco, a primeira parcela, como eu disse, já começou a ser paga no dia 9, né? Para quem fez o cadastro, está no cadastro único, viu, Glauco? Quem já tem o cadastro único realizado. A partir de amanhã, dia 14 de abril, recebem os cidadãos que fizeram o cadastramento por meio do aplicativo e também do site da Caixa Econômica Federal. São geralmente, Glauco, de 3 a 5 dias úteis para que esse dinheiro comece a ser disponibilizado na conta corrente. Ou seja, quem não tem conta corrente da Caixa, enfim, no Banco do Brasil, fez o cadastro através do aplicativo ou no site, automaticamente essa conta já é aberta para que a pessoa possa fazer o saque depois através de um caixa eletrônico, enfim, de uma maneira mais segura para não precisar se aglomerar nas agências lotéricas. A segunda e a terceira parcela, Gal, você paga à medida que as pessoas forem fazendo esse cadastramento, né, pelo site, pelo aplicativo, e esse calendário segue até o dia 29 de maio. Portanto, são 3 parcelas de R$600. Até o dia 29 de maio deve ser disponibilizada pelo menos a primeira parcela. Amanhã, Glauco, no SBT Rio Grande, com o André Rara, às 11h40, eu vou falar de uma pesquisa, de um trabalho que está sendo feito na Europa, na Itália. São os primeiros testes de vacina. Quem sabe no ano que vem, nessa mesma época, a gente possa trazer uma notícia positiva desses testes que começam a ser efetuados na Itália. A todos uma boa noite. Fique em casa, Glauco Paza. Tomara, a gente torce. Boa noite, Marcelo Chemali. Agora pode descansar. Amanhã a gente fala novamente. Agora, fique com o recado da FAB, da EVT. Você aí de casa quer ajuda para reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos nesse início de 2020? Se você comprou carro e está pagando por 2, tem dívida de cartão de crédito e empréstimo, o banco não para de ligar e você não sabe mais o que fazer? Nós vamos te ajudar. Ligue agora para a EVT Assessoria no 3391-3852 ou mensagem de WhatsApp para 99770-2864. Nós vamos te auxiliar a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e também empréstimos. Mas tem que ligar agora, olha aqui na tela, 3391-3852 ou mensagem de WhatsApp para 99770-2864. Obrigado, Fábio. Olha só, Porto Alegre deve bater a meta de idosos vacinados contra a gripe ainda nesta semana. Hoje, a capital recebeu 53 mil novas doses da vacina. A campanha de vacinação contra a gripe em Porto Alegre avança mais rápido que o esperado. As pessoas acima de 60 anos estavam no primeiro grupo da campanha e mais de 96% da meta de idosos aqui na capital já foi vacinada. Nós estamos muito bem, nós temos tido uma grande adesão por parte da população. Os idosos fizeram sua parte, além de ficar em casa, têm saído só para questões de saúde, a vacinação é uma delas. O município já recebeu um novo lote com mais de 50 mil doses da vacina da gripe. A segunda fase de prevenção começa nesta terça, com a vacinação de profissionais das forças de segurança. A gente tem nessa leva um grande contingente que a gente está direcionando para as forças de segurança. Então, a própria Brigada Militar, as Forças Armadas estão recebendo aí uma parte desse contingente de vacinas para a gente poder já iniciar a vacinação desse grupo profissional tão importante aí
a normalidade da nossa vida. Para evitar aglomeração, a vacinação de pessoas com problemas crônicos de saúde foi adiada para a próxima quinta-feira. Você está em dúvida em relação aos locais? A lista completa das pessoas que podem se vacinar na rede pública a partir de quinta-feira está disponível na nossa página no Facebook, facebook.com/SBTRS-oficial. Daqui a pouco a gente volta para falar de tiros, perseguição aqui em Porto Alegre e também as imagens da esperança, os curados da Covid-19. A gente já volta, até já. Voltamos com a segunda edição, mostrando um grande susto no centro-sul do estado. Uma tentativa de assalto em frente a um banco quase acaba em tragédia. Foi no início da tarde, na cidade de Tapes. Um casal estacionava o carro em frente a uma agência bancária para fazer depósito de um malote quando foi surpreendido por um homem armado. Assim que o criminoso anunciou o assalto, as vítimas arrancaram com o veículo. Nas imagens podemos ver o momento em que o casal foge no carro prata e o homem atira contra o veículo. O disparo atingiu a lataria do carro, mas por sorte não acertou os passageiros. Ninguém ficou ferido e o dinheiro das vítimas também não foi roubado. A polícia tenta identificar o criminoso. E teve perseguição e tiros na zona norte de Porto Alegre. A perseguição começou na Rua dos Maias, no bairro Rubem Berta, na zona norte. A guarnição da Brigada Militar se deparou com um carro roubado e iniciou o acompanhamento. Houve confronto com os policiais militares. O criminoso perdeu o controle e capotou o veículo no cruzamento da Rua Maurício Seligman com a Avenida Bernardino Silveira Amorim. O bandido foi baleado na orelha e no braço, mas sem gravidade. Um revólver calibre .38 carregado foi encontrado com ele. Segundo a Brigada Militar, o preso tem 18 anos apenas e possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo. Esse veículo havia sido roubado no bairro Jardim Ituçabará na noite de sexta-feira. Agora uma notícia um pouco mais leve, a gente encerra o programa com mais 2 casos de pacientes curados do novo coronavírus. Em Vacaria, um homem de 49 anos que ingressou no Hospital Nossa Senhora da Oliveira no dia 4 deu alta nesta manhã. Os funcionários, enfermeiros e médicos aplaudiram o caminhoneiro que, emocionado, agradeceu a competência da equipe. Ele é o primeiro caso confirmado da cidade e já está livre da doença. Já aqui em Porto Alegre, Camila Zabo, de 32 anos, é técnica de enfermagem do Hospital Conceição há 2 anos. Ela tinha histórico de asma e precisou utilizar ventilação mecânica. Camila recebeu alta no sábado, mas continua internada para se recuperar 100%. Eu chamo a atenção de vocês, ela é uma profissional da área de saúde de extrema importância neste momento que estamos vivendo. Pela Camila e demais profissionais, quem pode, fique em casa. Uma ótima noite e até amanhã.